Depois de um domingo escaldante de quase 38 graus, choveu em Porto Alegre e hoje faz frio e venta muito. É possível que você escute o barulho do vento e o barulho da janela batendo. Mas eu não quis perder a oportunidade de gravar hoje, quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, pela primeira vez, feriado nacional, porque trago justamente obra de uma escritora negra. Trago o livro Becos da Memória, da autoria de Conceição Evaristo, editora Palas. Fiz aqui algumas anotações para não me perder. O livro foi escrito em 1980, mas publicado apenas em 2006. E essa edição que eu tenho em mãos é a nova edição de 2017. Os becos da memória estão constituídos, como a própria autora diz, de homens, mulheres e crianças que amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos da minha favela. Portanto, os sujeitos que ela representa nessa obra são os moradores da favela. A narrativa é feita de pequenos relatos da vida de muitos desses moradores, assim como múltiplos e muitos são os becos da favela. Segundo Simone Pereira Schmidt, que assina o primeiro dos dois pós-fácios do livro, nesta obra é dada vez a versões mínimas, fragmentárias de vidas comuns, nem heróicas nem exemplares, de pequenas vidas de personagens, em cujos percursos se conjugam derrotas advindas de sua condição social, racial e de gênero. Na trama, encontramos o desfavelamento, ou seja, a favela está sendo destruída por empreendimento imobiliário, e é em meio a esse momento que vamos conhecer as personagens, seu presente, seu passado e o modo como a vida de cada uma acabou coincidindo com a vida dos outros. Sobre o desfavelamento, nós lemos nas páginas 116 e 117 o seguinte: o plano de desfavelamento também aborrecia e confundia a todos. Havia um ano que a coisa estava acontecendo. A favela era grande e haveria de durar muito mais. Dava a impressão de que nem eles sabiam direito por que estavam erradicando a favela. Diziam que era para construir um hospital ou uma companhia de gás, um grande clube talvez. As famílias estavam mudando havia um ano, mas tempo antes já havia ameaça de tudo o que iria acontecer. De tempos em tempos, apareciam por lá engenheiros para medir a área. Não se sabia se os pretensos donos seriam de uma companhia particular ou se gente do governo. Vinha o medo. E quando o plano de desfavelamento aconteceu na prática, é que fomos descobrir que os pretensos donos éramos nós. Eles, sim, é que eram os donos verdadeiros, ou se portavam como tais. Nós, cada qual ajuntava seus trapos e, mesmo estando com o coração cheio de dor, mesmo estando com o coração cheio de rancor, partíamos. A narrativa é aparentemente simples, mas, na verdade, ela tem a estrutura dos becos da favela. Portanto, é preciso ler com atenção para compreender os sinuosos caminhos dos becos e de que forma representam os becos das personagens. Antes de concluir, uma curiosidade. Em 2018, eu estive na Flip, a Festa Literária de Paraty, e em determinado dia eu estava há horas numa fila imensa que pretendia entrar numa pequena sala para ouvir o escritor português José Luiz Peixoto, que falaria junto com a viúva do José Saramago, já que ele havia ganho o prêmio José Saramago. E eu nessa fila há um tempão, porque a sala era pequena, um sol de rachar, quando começo a ouvir barulho de palmas, um barulho cadenciado. E esse barulho
ia ficando cada vez mais alto. De repente eu olho para minha esquerda e vejo uma mulher negra, grande, com uma roupa linda, colorida, com seus cabelos brancos, caminhando lentamente, numa postura assim de rainha. E o povo chegando, se incorporando, digamos assim, aquele séquito que a seguia e batendo palmas, batendo palmas, batendo palmas. E ela ia caminhando e conversando com as pessoas que chegavam ao lado dela, com a maior simplicidade, com a maior calma, e eu ali naquela agonia, né, sem saber se continuava na fila ou se saía da fila. Depois de um breve momento de hesitação, compreendi que era mais fácil eu encontrar num outro momento Conceição Evaristo, que afinal de contas morava no Brasil, do que o José Luiz Peixoto, que tinha vindo de Portugal. Então continuei na fila, mas esse acontecimento, essa visão desta mulher caminhando, conversando com quem aparecia ao lado dela, caminhando calmamente, como usufruindo aquelas ruas de calçamento irregular de uma Paraty antiga, é uma imagem muito forte que carrego até hoje. Então, se você nunca leu Conceição Evaristo e gostaria de saber por que, afinal de contas, ela estava sendo tão aplaudida e seguida por tanta gente, pegue Becos da Memória e leia com atenção.